Olá! No último dia 15 de março foi comemorado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Mas será que nós temos mesmo que comemorar? Conversando conosco sobre este assunto hoje estão o coordenador do PROCON de Santa Maria e professor do curso de Direito da Unifra, Vitor Hugo Ferreira, a presidente da Associação de Consumidores de Santa Maria, Mirta Beatriz Cardinal. Sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco, então, sobre essa questão do consumidor de maneira geral, né? Será que nós temos mesmo o que comemorar hoje em relação a esse Dia Internacional do Direito do Consumidor? Bom, na verdade, quando se fala em direito do consumidor, né, é algo extremamente recente, diferente do que eu costumo dizer para os alunos em sala de aula. Quando se fala em direito, é sempre alguma coisa muito distante, com muito tempo de vivência, de história. E o direito do consumidor em si, ele é algo de tempos, de dias atrás, né? Se fala realmente em direito do consumidor a partir de um discurso do John Kennedy em 1962, e por isso que nós comemoramos o Dia Mundial do Consumidor no dia 15 de março. Foi um discurso onde ele manifestou a primeira vez sobre a necessidade e se pensar, então, o direito do consumidor. 15 de março de 1962. De lá para cá, nós tivemos uma edição de Diretrizes para a Proteção e Defesa do Consumidor pela ONU em 1985 e no Brasil, apenas em 1988, com a Constituição Federal, é que se falou então na obrigatoriedade ou na necessidade, dever do Estado em proteger o consumidor. E de lá para cá, então, nós temos esse movimento mais consistente em proteção e defesa do consumidor, e daí com a própria edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Uhum. Então, é um processo, como eu digo, recente. Nós temos algumas conquistas, são 20 anos, eu acho que esses 20 anos são bastante promissores, né? Foram bastante promissores, e temos ainda um vasto caminho pela frente. Né? Uhum. Como é que tu vês isso, Mirta? Pois é, na fala do professor, posso te chamar assim, sim, professor Vitor Hugo, ele diz do surgimento do direito. Então eu pego este gancho e falo sobre o surgimento do consumidor. O consumidor, ele era, antes de ser consumidor, um comprador. E ele surge com a necessidade, após a Primeira Guerra Mundial, de colocar no mercado aquela vasta produção. Então, ali teve todo um trabalho que envolve mudança, que tem enfoque econômico, sociológico, antropológico, onde aquele comprador, que ele passa a ter o status de consumidor, se passa então a visualizar aquelas pessoas que antes tinham o foco centrado no trabalho e na economia, para que esta pessoa ela deixe de ser aquele comprador e passe a ser um consumidor. E ele é o consumidor, o comprador, melhor dizendo, da época, quando ele se excedia, ele era discriminado, ele era visto como um viciado, né? Como nós temos hoje o viciado no tabagismo, né? Aquele comprador excessivo, ele era visto como um viciado. E depois ele passa a ser, com esta mudança, ele passa a ser a regra geral. Né? E nós temos, então, ao longo de todo este tempo, uma inversão, onde antes nós tínhamos pouca oferta, nós passamos a ter abundância de oferta. Né? E ali conquistando aquele comprador como um consumidor. Tivemos graves consequências disso. Consumo em massa, oferta em massa,
E nós temos hoje as consequências e que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele vem para nós, brasileiros, regular esta situação, né, de um descompasso entre a oferta, que é o fornecedor, e o consumidor, porque o consumidor ele estava completamente desprotegido. Então, nós temos, a partir do Código, uma regulação e que vem tentar colocar uma igualdade de forças entre a oferta, o fornecedor e o consumidor. E deixar as regras claras também, né? Clarear essas regras que provavelmente eram confusas. Na realidade, não se tinha, se aplicava para o Brasil o Código Civil, né? E não se tinha como se tem hoje, que eu acho que é um avanço muito grande, e a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, na esfera judicial, de obter a inversão do ônus da prova, que é uma inovação que veio com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e se aplica muitas vezes para as outras áreas que não sejam do consumidor. Só explicando um pouquinho para o pessoal que não for justamente, não entender, o que é a inversão do ônus da prova? O ônus da prova, como regra geral, compete àquele que ingressa com a ação e que faz a alegação. E ali eu falo uma ação que pode ser um processo administrativo, de ir na associação e fazer uma reclamação, ou de ir ao PROCON e fazer uma reclamação. Tá? O ônus da prova é dele. Com esta inversão do ônus da prova, quando o consumidor ele não tem como fazer a prova, a exemplo de que ele não contratou, ele não tem como fazer essa prova negativa. Então, o Código prevê a possibilidade de se inverter. Quem vai fazer esta prova é o fornecedor. Isto é só um exemplo. Né? Grandes mudanças, grandes avanços nós temos a partir do Código e muito ainda tem que ser trilhado para que se consiga ter relações harmônicas. Claro. Mas estamos no caminho. Claro, então temos o que comemorar. Sim, temos, e basicamente, quais são os direitos desse consumidor hoje, então, a partir dessa regulamentação? Sim, o Código ele vai trazer no artigo 6º quais são os direitos básicos do consumidor, né? E aí nós vamos falar em direitos básicos, aqueles que vão atender à proteção à vida e à saúde do consumidor, direito à informação, direito à livre escolha de produtos e serviços, direito ao combate à publicidade enganosa e abusiva, um direito à indenização, né, reparação de um dano gerado pelo fornecedor, direito ao acesso à justiça, direito a serviços públicos eficientes, né? E acho que não me passou algum, né? E a inversão do ônus da prova. Exato, quando se fala, e daí dentro desse contexto, desse universo dos direitos básicos, todos eles depois eles são abertos dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor para que se dê então o procedimento e ampliação desses direitos tidos como direitos básicos. Só para nós termos uma ideia, quando se fala em educação para o consumo como um direito básico, é um direito extremamente amplo, né? E essa educação para o consumo ela vai se dar por via de regra pelos órgãos do sistema de defesa do consumidor, que devem promover a educação para o consumo, instituições de ensino, os próprios fornecedores, é determinado a eles que eles devem promover também essa educação para o consumo consciente. Daí, em educação ainda, a gente vai falar em consumo sustentável, em consumo equilibrado, em consumo responsável. Quando se fala em direito à informação, qual informação? E aí nós falamos num universo de direitos dentro do direito do consumidor, direito à informação do preço, direito à informação de que forma vai ser parcelado, direito à informação de qual é o percentual de juro, direito da informação que atenda à questão de prazo de validade, vencimento, quantidade, composição do produto. Então, uma universidade de direitos que corresponde a um direito, como o próprio nome diz, um direito básico. Né? Tudo com muita clareza. Exato. Né? Duas coisas nos chamam a atenção aqui nesses direitos que tu falaste, que é o direito à informação e em relação à publicidade enganosa. Né? Uma questão é o direito à informação e muitas vezes nós vemos contratos de prestação de serviços, por exemplo, com algumas coisas nas entrelinhas, né? Que deixam muitas vezes os consumidores na dúvida.
Ou será, por outro lado, que o consumidor também não lê muito bem aquilo que ele está assinando? Isso acontece muito, de chegar pessoas para vocês, consumidores, com reclamações de questões que estão lá no contrato, por exemplo, de prestação de serviços, mas que não foi sabido porque a pessoa não leu ou porque não estava muito claro. Quer dizer, como é que funciona isso? Normalmente as pessoas elas procuram a informação, procuram ter conhecimento das cláusulas contratuais antes da sua assinatura. Agora nós temos em determinadas situações, e na maior parte delas, contratos de adesão, onde as cláusulas já estão postas no contrato e não podem ser modificadas. Tá? Então, muitas vezes existem efetivamente essas cláusulas que elas não são claras. Elas não passam a informação suficiente para o consumidor, né, que vai aderir àquelas cláusulas, e isto ocorrendo e sendo prejudicial a ele, ele tem o direito, então, de ir buscar a revisão destas cláusulas, justamente porque há um descumprimento legal da informação. Tá? Então, se nos chegam muitas reclamações, sim, chegam muitas. E as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de compreensão, né, das cláusulas contratuais, e também falta condição de educação e conscientização que devem buscar este assessoramento antes de assinar este contrato, porque em não sendo clara aquela cláusula, ele vai poder se utilizar dos meios legais, né, fazendo uma ressalva, né, no próprio contrato, que isto muito poucos consumidores se utilizam dessa técnica. Se eu vou assinar um contrato que eu não concordo com uma cláusula, porque ela me é extremamente prejudicial, né, eu vou assinar aquele contrato, mas eu vou fazer uma ressalva. Né? Então, existem os meios legais para que se discutam estas cláusulas e que se declarem nulas. Tá? Tem um dever legal de informação e quando ele não é respeitado, né, deve-se buscar então a anulação deste contrato já assinado, porque aquela cláusula não tem validade. Tá certo, então. Nós vamos para um breve intervalo, o contraponto volta já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O Contraponto está de volta. Hoje estão participando do programa o coordenador do PROCON de Santa Maria e professor do curso de Direito aqui da Unifra, Vitor Hugo Ferreira, e a presidente da Associação de Consumidores de Santa Maria, Mirta Beatriz Cardinal. Bom, nós estávamos falando então no outro bloco sobre a questão da informação, né? Então, passando a palavra agora para o professor Vitor Hugo, para ele falar sobre essa questão de que até que ponto também o consumidor está interessado em ir atrás de todas essas informações e até que ponto ele verifica essas informações antes de assinar os contratos, né? Bom, fazendo então um contraponto ao que a Mirta mencionaste no bloco anterior, a ideia do consumidor buscar informação
às vezes cai justamente nesse contexto geral da sociedade de consumo, em que ele é seduzido a comprar, em que ele precisa, é agregado. Tem um autor, Bauman, que ele trabalha a ideia de sociedade de consumo, e ele diz justamente isso: se vende felicidade, né? Então eu preciso comprar um produto porque aquele produto está atrelado justamente ao meu desejo maior, à minha felicidade. E essa felicidade ela é cada vez mais escassa, porque assim que eu adquiro o produto, ela vai escorrendo entre os meus dedos e vai se passando também a ponto de eu precisar de uma nova felicidade que está atrelada a um novo produto, a um novo serviço. Bom, e dentro desse contexto, eu acho que muitas vezes, por mais que nós tenhamos que falar na proteção e defesa do consumidor, esse ente vulnerável, é o próprio consumidor, e talvez se justifique pela sua vulnerabilidade dentro da sociedade de consumo. Ele cai de paraquedas em contratos, ele não busca exatamente todas as informações, não toma todas as cautelas e cuidados necessários, e isso depois se torna um problema, uma bola de neve, a ponto de ele ter que procurar órgãos de proteção e defesa do consumidor, tais como a associação e o PROCON, né? Então a gente sempre costuma dizer, até para as pessoas que procuram o PROCON em situações mais que poderiam ser mais facilmente administradas pelos próprios consumidores, né? Então a gente não pode colocar o consumidor somente numa... E é pesado isso que eu vou dizer, mas não pode se colocar o consumidor somente numa redoma de vidro e numa proteção. Apenas, né? Com direitos, né? Ele também tem alguns deveres. Exatamente, né? Apenas com direitos. Ele tem direitos, mas a gente tem que cobrar desse consumidor, claro, daí é papel nosso realizar a educação para o consumo, que repassa pelo conhecimento de direitos e obrigações. Só que no momento em que ele tem conhecimento claro de suas obrigações, ele deve também ser partidário dessa conquista, dessa ideia de proteger o consumidor, e daí vão ser um pouco mais amplos e vão falar na ideia de proteção da própria sociedade de consumo, né? Que deve ser feita também pelo consumidor. Só fazendo um contraponto. Sem problemas. Quando se fala na sociedade de consumo e na quase que obrigação que o consumidor sente em satisfazer esse seu desejo de felicidade imediato, né? Então isso significa dizer: eu quero comprar um telefone, eu quero comprar uma bolsa nova, eu quero um sapato, comprado isto, está satisfeito, eu passo para outro bem. Isto gera o superendividamento e passa pelo dever de consumo sustentável. E o superendividamento, ele vem muito também, e aí falando nos contratos, pelo que a doutrina chama de taxa de atratividade. O mercado vai investir mais onde melhor rende o seu investimento. E aí eu tenho uma modalidade de contrato que ele é elaborado com mais ou menos clareza para buscar efetivamente este rendimento. Por quê? Porque quantas pessoas assinam os contratos, firmam os pactos, onde existem cláusulas desfavoráveis, né, extremamente prejudiciais, e não a discutem. Então, ali eu tenho o direcionamento do lucro em função da taxa de atratividade para aquele investimento, para aquele setor. Sim. Então, o consumidor, inconscientemente, ele enfrenta isto. Mas o fornecedor sabe o que está fazendo. Sim, com certeza. Posso fazer só mais uma colocação? Ontem eu estava vendo uma revista e vi uma propaganda, uma publicidade da venda de um celular, que ele comporta 4 chips, né? Sim. Ou são 4 números de celular, 4 números no mesmo aparelho. E eu fiquei pensando, poxa vida, há tempos atrás nós não tínhamos essa comodidade, e hoje eu acho que todos temos, né? Que é um celular. E daí se agrega um segundo chip. Eu não preciso mais, eu não tenho mais só um número, eu tenho necessidade de 2. Primeiro ele não vinha nem liberado para outro chip, né? Sim. Depois foi liberado, agora já temos com 4. Não, e agora nós temos aí um aparelho com 4 números. Que sociedade é essa que
precisamos se consome, consumir. tanto precisamos consumir, a ponto de ter 4 chips. Isto em função agora. Dessa Complementa taxa de atratividade. A taxa de atratividade. Sim. Mas em função do que eu preciso um celular com 4 chips. Porque cada operadora, ela oferece Algumas vantagens, serviço né? especial, vantagens especiais para os seus clientes. Né? Seus clientes consumidores, não compradores, consumidores. Né? Então, se eu precisar utilizar de uma operadora para conversar com um cliente meu, eu vou procurar ligar a partir daquela operadora para outra operadora, para a mesma operadora, porque então eu tenho um custo menor. Claro. E ali está a necessidade de um celular com 4 chips. Claro. Muito bem colocado pelo professor. E agora, então, pensando nesse consumo responsável, nessa educação que foi falada aqui, né? nessa necessidade de que as pessoas também aprendam a consumir com responsabilidade. Quais seriam as principais considerações, as principais orientações, digamos assim, se for possível, para passar para todos os consumidores, né? Cuidados que se deve ter para que nós não tenhamos problemas futuros em adquirir um produto ou um serviço? Eu, há tempos atrás, também li uma máxima que eu achei engraçada e tentei praticar, né? Que o consumidor, ao se deparar com um produto, ele deve olhar, ver as condições de pagamento e tal, tem todas as informações que eu entendo como informações básicas, né? Ele tem que saber quanto custa, qual é a forma de pagamento, se ele precisa daquele produto, se ele tem como pagar aquele produto ou aquele serviço. O planejamento, E o planejamento, exato. E o que eu li era o seguinte, a pessoa entrevistada, ela dizia que depois ele analisar todos os itens relacionados à compra, necessidade, aquisição do produto, ele fosse para casa. Né? Somente no outro dia, se ele realmente acordasse, se ele despertasse na manhã seguinte e dissesse, eu tenho que ir lá buscar aquele produto, era porque de fato ele precisava dele. Não seria um impulso. Não seria um impulso. Então, esse prazo, esse tempo, se permitir pensar sobre a compra. Então, e dentro da própria disciplina de Direito do Consumidor, nós abordamos esse universo, ele saiu do direito do consumidor. Então, quando nós falamos em direito, nós temos que falar não só mais em direito do consumidor, mas sim na ideia de sociedade de consumo. E aí entra muito bem a questão de ética na publicidade, entra a questão de marketing, nós conseguimos envolver questão de econômicas. Então, são vários os segmentos que vão se agregando a essa ideia de sociedade de consumo. Por exemplo, as lojas, e daí tem que se vender também, né? Quem é proprietário de um estabelecimento comercial. Música alta dentro de uma loja, ela libera, e agora eu vou pedir desculpa, não sei exatamente qual é a enzima, qual é o hormônio, mas ela ativa uma sensação que tu tem necessidade em comprar. Então, se tu entrar numa loja para comprar uma calça jeans, é comprovado que a música, a luz mais baixa, faz com que tu tenha... um ambiente Exato, tu tenha a propício. Tendência de não mais comprar só a calça jeans. Tu sai de lá com a vestimenta já talvez para a balada, porque é isso que tu está vivendo lá dentro. Né? Esse é o universo do jovem. E é o jovem, o consumidor, seduzido de forma mais fácil. Né? Então, são todas as questões que cabem se pensar nessa sociedade de consumo. Gostaria de falar, Mirta, sobre... Eu digo, falando agora, pegando um gancho do professor Vitor, a questão da música alta, do ambiente todo preparado para a venda. E o que se usa muito, e nós já temos aqui em Santa Maria determinadas lojas que usam isso com propriedade, o perfume da roupa que tu compra. Tu chega em casa com aquela roupa comprada naquela loja, ela tem um perfume que aquilo fica por muito tempo. Tu abre o roupeiro e o perfume está lá, agradáveis. O que provoca no consumidor isto? A vontade de retornar e obter mais peças daquela loja. Para ter aquela sensação confortável. Agradável, confortável. São sensações, exato, é essa a palavra. Isso, tá? Então, é a sensação que traz prazer. Traz prazer porque satisfez uma vontade e aquilo lhe deixou um ambiente prazeroso. Tá? Então, bastante cuidado com essas questões todas. O orçamento familiar é imprescindível que ele seja feito para só depois se lançar as compras. Verificar efetivamente se cabe compras
com aquele orçamento familiar. E outra questão que eu sempre coloco e eu exercito isto. No momento em que eu vou fazer uma compra e eu fico em dúvida, eu não compro. No momento que eu tenho que me convencer de que aquele produto é bom, eu não compro. Parou ali, Eu não preciso me convencer, o produto deve me convencer, né? Mesmo que eu precise dele. Então, determinados cuidados que se tenha no momento da decisão da compra, né? Orçamento, necessidade do produto, ver a qualidade, todas as especificações, não comprar por impulso. Por impulso. Quando o Vitor Hugo falou sobre o prazo de reflexão, me veio em mente o artigo 7º, se não me falha a memória, e o professor Vitor Hugo vai me ajudar nisso, que é a possibilidade de desfazer o negócio, né, sem justificativa alguma, se eu adquirir este bem por meio de um contato por telefone ou mesmo na rua, né, que alguém me venda um produto, eu não tive o prazo de reflexão. Sim. Então, eu posso, no prazo de 7 dias, desfazer aquele negócio. Sempre pontuando, eu tenho que agir de boa fé. Eu não posso me utilizar de modo algum e em momento algum do Código de Proteção e Defesa do Consumidor agindo de má fé. Então, se eu adquirir um produto sem a reflexão e isto feito a partir de uma abordagem do fornecedor, eu posso desfazer esse negócio, sem que o produto ele apresente vício. E Sim. vício na linguagem não técnica Comum, é um defeito. Sim, Tá? porque na verdade assim, né, existem muitas técnicas de estratégias de venda onde ligam, onde te param na rua, no supermercado, e é muito usada a questão da persuasão, né? Muitas vezes vão que insistem e pessoas com mais dificuldade de dizer não acabam adquirindo um produto, um serviço, assinando uma revista, assinando um serviço da operadora de telefone, por exemplo, ou seja o que for, porque assim fica tão sem jeito de dizer não, Até que porque acaba concordando. Existe um treinamento, eles são incisivos a isso, né? Eles têm que te levar ao sim, né? Então não é aceito. Daí só para fazer também uma questão, a Mirta, talvez ela tenha tropeçado entre o período e o artigo. É o artigo 49 e são 7 dias. 7 dias. Exato. 7 dias. Não o artigo Verdade. 7 dias, independente, porque eu como leiga, assim, nessa questão, sabia de 7 dias também para coisas compradas pela internet, Sim, né? o artigo 49 ele vai dizer o seguinte, que tu podes desistir da compra sem apresentar, sem ter uma justificativa, sem que o produto tenha causado, ele tenha algum vício, dano, algum defeito, algum problema, em outras palavras, mas com uma ressalva. Desde que tu não tenha tido contato direto com esse produto. Ah, não tem aberto, não tem utilizado. Não somente nessa questão, mas produtos comprados via internet, por catálogo, por telefone, que tu não tenha a liberdade de ir na loja, olhar o produto, verificar ele e a questão... se testar, ver exato, antes. E levar para casa, né? Então, produtos comprados pela internet, revistas de perfumarias, revistas que vendam produtos, perfeitamente. Assim que chegou na tua casa, tu tem 7 dias para realizar o que se chama direito de desistência. Tá jóia, então. Nós vamos para um breve intervalo novamente e voltamos daqui a pouquinho. A gente fica se perguntando, será que vai ser menino? ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto e você, gerando esperança. Você conhece a Pastoral Universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a Pastoral Universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí.
Venha nos visitar ou acesse o site e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Estamos de volta com o Contraponto de hoje, discutindo os direitos do consumidor. Estão conosco o coordenador do PROCON de Santa Maria, Vitor Hugo Ferreira, e a presidente da Associação de Consumidores, também de Santa Maria, Birta Beatriz Cardinal. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre esses órgãos que vocês representam, né? Primeiro, Mirta, nos fale um pouquinho sobre como é que surgiu essa associação, né? E como é que é o trabalho de vocês? Bem, a associação, como eu sempre digo nas minhas falas, ela surgiu antes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela foi fundada em 29 de março de 1989, na época do governo Sarney, quando se tinha tabelamento de preços e determinados produtos sumiam da prateleira. Né? Então, naquela oportunidade, a comunidade santamariense entendeu que precisava de um órgão que defendesse os consumidores. Nós não tínhamos ainda o Código, mas já tínhamos a Constituição. Né? Então, foi fundada em função desta particularidade e, a partir dali, ela sempre exerceu o seu fim, que foi de proteção e defesa do consumidor, de Santa Maria. Nós não temos a limitação geográfica, a limitação territorial. Nós atendemos qualquer consumidor que chegar à nossa porta. Uhum. Tá? De que forma a associação atende o seu consumidor e cumpre o seu objetivo social? Atendendo o consumidor nas suas reclamações, diretamente, com orientação ao fornecedor. Hoje nós estamos com um projeto de educação para o consumo, que está sendo lançado agora, na Semana Municipal do Consumidor, onde a associação vai, através de encontros com alunos de escolas estaduais e municipais, associação de bairros e outras associações que tenham interesse, realizar estes encontros para que se ensine, se exercite, se eduque este consumidor. Tá? Então, este é um projeto que nós temos, que vai ser implementado a partir de abril, tá? Onde a associação vai implementar o seu objeto, né, estatutário de educação para o consumo também. E em função da vinda do PROCON, porque como nós passamos a existir antes do Código e antes do PROCON, quando o PROCON chegou a Santa Maria, nós já estávamos, já existia e foi uma das postulações da associação a vinda do PROCON, porque nós tínhamos uma demanda tão grande de atendimento do público que nós não dávamos conta. Que era necessário. Era necessário que tivéssemos, então, um órgão municipal, né, que nos auxiliasse. Veio o PROCON e hoje nós estamos trabalhando no Sistema Municipal do Consumidor. Fazemos parte dele através de uma lei municipal, fazemos parte do Sistema Estadual do Direito do Consumidor, onde nós temos uma cadeira também, e fazemos parte do Sistema Nacional do Direito do Consumidor. E, além disto, além de ser uma entidade civil, ela é declarada de utilidade pública municipal, por uma lei municipal. Então, a associação hoje ela tem o seu endereço na Casa dos Conselhos, que foi há pouco tempo inaugurada, na Avenida Dores 384, Sala 9, bairro Dores. Se tu quiseres dar o telefone também de que vocês, algum contato. O 3027 3747. 3747, nós temos atendimento somente pela parte da manhã. Todos os plantonistas são voluntários. Todo o trabalho é realizado por plantonistas voluntários e nós temos plantonistas lá com 15 anos de plantão.
Tá? Tem uma trajetória, temos então esse pessoal que é leigo, nós temos alguns graduados, nós temos estudantes dos cursos de Direito de várias faculdades aqui de Santa Maria, né? E para este projeto que nós vamos implementar a partir agora de abril, nós estamos abertos a receber estudantes de Direito para que se engajem neste projeto, né, para que seja cumprido. Que queiram exercitar, na verdade, o seu conhecimento lá, né? É um espaço de exercício também. Logo a gente vai falar sobre a questão assim de quem o consumidor deve procurar. Mas antes eu queria perguntar para o professor Vitor Hugo sobre a história um pouquinho do PROCON, como é que ele surgiu. Bom, o PROCON, como nós conversamos no primeiro bloco, a ideia de proteção e defesa do consumidor, ela surge a partir da Constituição de 88 como uma determinação legal, né? E nesse contexto, a partir desse momento, foram se organizando PROCONs estaduais e dos PROCONs estaduais, os respectivos PROCONs municipais. Em Santa Maria, nós tivemos a criação do PROCON por meio de uma lei proposta pelo Executivo. Não se aceita outra forma de apresentação que não seja pela vontade, pela uma lei proposta pelo prefeito municipal. Então, nós tivemos em 2002 a apresentação e a aprovação da lei que instituiu não somente o PROCON, mas o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, né? E o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor num núcleo organizado inicialmente compondo-se pelo PROCON, pelo Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e pelo Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Bom, então cabe ao PROCON o atendimento e a execução daquelas situações em que tenha que se dar a proteção efetiva aos casos concretos em que o consumidor nos procure e venha então até ao PROCON para que a gente desenvolva essa atividade de investigação preliminar e posterior processo administrativo. Pois é, mas aí, só interrompendo um pouquinho, quando é que ele deve procurar o PROCON, quando ele deve procurar a associação? Qual é a diferença? Quando... Vamos lá. A princípio, assim, o consumidor ele vai procurar um dos órgãos de defesa do consumidor quando ele tiver um problema de consumo. Tá? Então, se ele procurar a associação, lá vai se fazer um contato com o fornecedor através de uma reclamação. Tá? E agora, a partir de abril, nós estamos, através de uma participação, diriam, colaboração tá, do PROCON, nós vamos fazer a carta de investigação preliminar através da associação. Tá? Se o fornecedor nos der o retorno solucionando o problema daquele consumidor, nós vamos encerrar o processo ali e vamos arquivar. Se ele não nos der retorno ou se ele der um retorno negativo, nós vamos encaminhar então esta documentação ao PROCON, para que o PROCON abra então o processo administrativo. Então, tanto faz, se ele procurar qualquer um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, ele vai ter o atendimento com o resultado. E vai ter o encaminhamento adequado. E vai ter o encaminhamento adequado. Então, ele vai procurar a associação por uma opção dele, quando ele tiver um problema de consumo. Tá? Vai ser atendido lá, muitas vezes nós temos o atendimento por telefone, que nós temos o fornecedor mais educado para o atendimento destas questões. Então, muitas vezes nós entramos em contato com o fornecedor e ele resolve aquela questão por telefone. Quando não se consegue isto, se faz uma reclamação por escrito, né, que passa a partir de abril agora a ser uma carta de investigação preliminar, e vamos buscar então a solução daquele conflito. Certo. E como é que funciona o processo, os procedimentos lá no PROCON? Respondendo a tua pergunta e só voltando à questão anterior, na verdade não existe uma diferença, ele não tem que procurar ou a associação ou o PROCON. Né? Hoje nós temos no município 2 órgãos, né, representado pela associação e pelo PROCON, que podem e devem fazer o atendimento desse consumidor e também, agora com a aproximação, com a ideia de realizar os trabalhos em conjuntos, toda a questão de educação, de formação, de sensibilização para o consumo em Santa Maria se dá pelos esses 2 órgãos. Né? Qual é a diferença básica entre a associação e o PROCON? O PROCON ele tem o poder de aplicar uma sanção, enquanto a associação não.
né? Então, hoje o consumidor que procurar a associação, ele vai fazer a reclamação dele, a associação vai encaminhar o procedimento, né? Existia um procedimento padrão criado pela própria associação, enquanto o PROCON possui o seu. São 2 procedimentos distintos, né? Mas com o mesmo objetivo, lograr o êxito e atender a sua questão do consumidor. A partir daí, a partir de outubro, a partir de então, nós estamos agora, outubro do ano passado nós começamos as reuniões e as ideias de tratamento para isso. A partir de abril, nós vamos ter um procedimento único, né? Então, nós vamos resolver, na verdade, um problema que se tinha com a associação, que era de não poder aplicar multa, né? Que daí era mais tranquilo, um fornecedor que tivesse a sua reclamação iniciada pela associação. Só que agora, com esse contexto de aproximação, a associação, uma vez que não logre o êxito no atendimento do consumidor por parte desse fornecedor que não tenha encaminhado a resposta ou não tenha atendido, ela vai mandar esse resultado negativo ao PROCON. E nós vamos, além de apurar as nossas investigações, estarmos apurando também as investigações da associação. De fato, com isso se cria em Santa Maria um sistema municipal de proteção e defesa do consumidor, né? Que passa por um processo administrativo, se faz a avaliação do pedido do consumidor, se solicita respostas ao fornecedor, atendendo-se prazos estipulados em lei, que ele apresente respostas, se chama para audiências e, ao final, se for o caso, se aplica uma sanção, entre elas a aplicação de uma multa. Tá certo. Então, nós temos só um minuto mais. Eu gostaria que tu deixasse o telefone, o horário de atendimento ali no PROCON, o endereço. Sim. O PROCON está localizado na Avenida Rio Branco, né? 639, o antigo Hotel Glória, na esquina da Avenida Rio Branco com a Silva Jardim. O horário de atendimento é de segunda a sexta, com distribuição de fichas, das 8 da manhã às 11h30. Agora, a partir de abril, a gente vai estender também o horário para 2 tardes, nas segundas e nas quartas, das 14 às 17 horas. E o telefone para contato é 3217-1286. 3217-1286. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. Então, o Contraponto fica por aqui. Tenha uma ótima semana. Tchau.